Bem-vindo ao fascinante mundo da Roma Antiga, onde a vida cotidiana era tão rica e complexa quanto as grandiosas estruturas que ainda admiramos hoje. Neste vídeo, vamos explorar os aspectos mais intrigantes da vida romana, desde as vibrantes rotinas sociais nos banhos públicos até o emocionante entretenimento nas arenas. Você descobrirá como as classes sociais moldavam as experiências diárias, as práticas médicas e os costumes alimentares que uniam a população. Junte-se a nós em uma viagem através do tempo e mergulhe nas histórias que deram vida a uma das civilizações mais influentes da história. Prepare-se para ver Roma sob uma nova perspectiva. A sociedade romana era profundamente hierarquizada, com uma clara divisão entre diferentes classes sociais. No topo da estrutura estavam os patrícios, a elite formada pelos nobres e senadores, que detinham grande poder político e econômico. Logo abaixo, vinham os plebeus, que representavam a maioria da população e eram cidadãos comuns com direitos limitados. Abaixo deles, estavam os escravos, que não possuíam direitos legais e eram considerados propriedade de seus senhores. Esses escravos desempenhavam um papel fundamental na economia e no funcionamento da sociedade romana, sendo utilizados em diversas atividades, desde o trabalho doméstico até a construção de grandes obras públicas. A relação entre patrícios e plebeus também se estruturava através de uma prática chamada clientelismo. Nessa dinâmica, os patrícios atuavam como patrões, oferecendo proteção, assistência financeira e outros benefícios aos plebeus, que, em troca, deviam lealdade e apoio político a seus patronos. Esse sistema reforçava a dependência das classes mais baixas em relação à elite, criando uma rede de influências e favores que mantinha a ordem social. As mulheres na Roma antiga ocupavam uma posição subordinada na sociedade. Elas tinham papéis restritos e eram, em sua maioria, responsáveis pela administração do lar e pelo cuidado dos filhos. Não possuíam os mesmos direitos políticos ou sociais que os homens, e em geral, sua educação era limitada às tarefas domésticas e à preparação para o casamento. Os meninos, por outro lado, recebiam uma educação mais formal, especialmente os filhos da elite, que aprendiam disciplinas como gramática, retórica e filosofia. Enquanto isso, as meninas eram preparadas desde cedo para serem boas esposas e mães, assumindo um papel passivo dentro da estrutura familiar e social. Esse quadro revela a profunda desigualdade que caracterizava as relações sociais na Roma antiga, tanto entre classes quanto entre gêneros, com uma sociedade rigidamente organizada e baseada em papéis bem definidos para cada grupo. A dieta dos romanos era, em sua essência, bastante simples e fundamentada em alimentos básicos como cereais, pão, azeite e vinho. O pão era o principal alimento da população, consumido diariamente por todas as classes sociais, desde os mais humildes até os mais abastados. O vinho, por sua vez, era a bebida mais comum, muitas vezes misturado com água e consumido em todas as refeições. Enquanto a maioria da população mantinha uma alimentação modesta, as classes mais altas tinham acesso a refeições muito mais elaboradas. Para os nobres e ricos, as mesas eram repletas de carne, peixe, frutas e especiarias. Esses ingredientes, trazidos de diferentes partes do império, proporcionavam uma variedade de sabores e texturas, tornando as refeições da elite verdadeiros banquetes. Era comum o uso de especiarias exóticas, como pimenta e canela, além de ingredientes importados, como ostras e frutos do mar, que demonstravam o poder e a riqueza daqueles que podiam adquiri-los. O comércio de alimentos também desempenhava um papel vital na vida cotidiana romana, e os mercados, como o Fórum Litorium, eram o ponto central onde os romanos compravam seus produtos frescos. Frutas, vegetais, grãos e especiarias eram comercializados em um ambiente movimentado, que refletia a diversidade cultural e econômica do império. O fluxo constante de produtos agrícolas e especiarias era mantido por uma vasta rede comercial, que conectava Roma com as mais distantes províncias, garantindo o abastecimento de alimentos para a cidade e seu povo. Na Roma antiga, a habitação refletia fortemente as divisões de classe. As famílias mais abastadas viviam em residências luxuosas chamadas domus, que eram casas grandes, espaçosas e bem decoradas.
Essas residências possuíam várias divisões internas, incluindo salas de estar, dormitórios, cozinhas, e até jardins internos chamados peristilos, onde a elite romana podia relaxar e receber convidados. Essas casas eram projetadas para proporcionar conforto e ostentar a riqueza de seus proprietários, com pisos de mosaico, pinturas nas paredes e mobiliário refinado. Em contraste, a maioria dos romanos, especialmente os mais pobres, vivia nas insulae, que eram prédios de apartamentos frequentemente mal conservados e superlotados. Esses edifícios eram geralmente construídos com materiais baratos, como madeira e tijolos, tornando-os vulneráveis a desabamentos e incêndios. As insulae podiam chegar a vários andares, com as famílias mais pobres ocupando os andares superiores, que eram menos seguros e tinham um acesso mais limitado a serviços essenciais. Apesar de Roma contar com uma infraestrutura avançada, como os famosos aquedutos que traziam água fresca de fontes distantes, o acesso a essa água não era uniforme. As classes mais ricas, que viviam nas domus, tinham acesso direto à água corrente, tanto para o uso doméstico quanto para o lazer em banhos privados. Além disso, a cidade era abastecida por várias fontes públicas, onde a população podia coletar água. No entanto, nas insulae, o cenário era bem diferente. Esses prédios geralmente não tinham água corrente nem sistemas adequados de saneamento, o que resultava em condições de vida insalubres. Os moradores dependiam de fontes públicas distantes para obter água, e o lixo e esgoto muitas vezes eram despejados nas ruas, o que agravava os problemas de higiene e saúde nas áreas mais pobres da cidade. A educação na Roma antiga era altamente valorizada, especialmente entre os meninos das classes mais altas. Esses jovens, muitas vezes filhos de patrícios e ricos plebeus, recebiam uma educação formal que incluía o aprendizado de gramática, retórica e filosofia, disciplinas essenciais para quem aspirava a uma carreira pública ou intelectual. Os meninos eram frequentemente enviados para estudar com tutores particulares ou em escolas dirigidas por mestres, onde adquiriam conhecimentos que os preparavam para ocupar posições de destaque na sociedade. As meninas, por outro lado, eram geralmente educadas em casa, com foco nas habilidades domésticas e na preparação para o casamento e a vida familiar. A educação das mulheres era limitada, e poucas tinham acesso à formação intelectual ou artística de nível mais elevado. No que diz respeito ao trabalho, a maioria dos romanos plebeus se ocupava com atividades relacionadas ao campo ou a pequenos negócios. Muitos eram agricultores, que trabalhavam em terras próprias ou de proprietários mais ricos. Nas cidades, havia também uma grande variedade de artesãos e comerciantes, responsáveis por produzir e vender produtos essenciais, como roupas, utensílios de cozinha e alimentos. Além disso, o trabalho dos escravos era fundamental para o funcionamento da sociedade romana. Eles desempenhavam uma vasta gama de funções, desde trabalhos braçais em fazendas e minas, até serviços domésticos nas casas de famílias ricas. A escravidão era uma parte integral da economia romana, e os escravos, que não possuíam direitos legais, eram vistos como propriedade de seus senhores. Muitos escravos trabalhavam em condições extremamente difíceis, mas outros, especialmente os que pertenciam a famílias abastadas, tinham funções mais especializadas, como professores, médicos ou secretários. Mesmo assim, sua posição social era de submissão total, e a vida de um escravo dependia inteiramente da vontade de seu proprietário. A presença maciça de escravos na economia e na vida cotidiana romana refletia a complexidade das relações sociais e o peso da desigualdade dentro da sociedade do Império. As termas, ou banhos públicos, eram um elemento central na vida social dos romanos. Mais do que um simples espaço de higiene, as termas funcionavam como verdadeiros centros de convivência, onde pessoas de todas as classes sociais se reuniam para relaxar, discutir negócios ou simplesmente socializar. Esses complexos de banhos eram acessíveis a todos, com taxas baixas ou até mesmo gratuitas, permitindo que plebeus e ricos compartilhassem o mesmo espaço. Dentro das termas, os banhistas podiam desfrutar de piscinas de água fria e quente, saunas, e espaços de ginástica, passando boa parte do dia dedicados ao lazer e ao descanso. O entretenimento também era uma parte essencial da vida cotidiana em Roma. O povo romano era apaixonado por espetáculos públicos, e as arenas e teatros estavam sempre cheios.
Um dos eventos mais populares eram as lutas de gladiadores no Coliseu, onde guerreiros, muitas vezes escravos ou prisioneiros de guerra, combatiam entre si ou contra animais selvagens para o deleite da multidão. Outro grande evento de massa eram as corridas de bigas no Circo Máximo, que atraíam espectadores de toda a cidade para torcer por suas equipes favoritas em disputas emocionantes e, por vezes, perigosas. As peças teatrais, comédias e tragédias, também faziam parte do calendário de entretenimento, sendo assistidas por públicos de todas as classes sociais. Os jogos e festivais religiosos eram momentos de grande importância para a vida pública romana. Durante essas celebrações, a cidade se enchia de desfiles e procissões, em honra aos deuses do vasto panteão romano. Havia jogos públicos, incluindo competições esportivas e eventos de gladiadores, além de rituais religiosos que reafirmavam a devoção dos romanos às suas divindades. Esses festivais eram oportunidades para a população se unir, participando de banquetes comunitários e celebrando em um ambiente de festa que permeava as ruas da cidade. As práticas médicas na Roma antiga estavam fortemente influenciadas pela tradição grega, especialmente pelos ensinamentos de Hipócrates e Galeno. Os romanos adotaram muitos dos princípios gregos de medicina, focando no equilíbrio dos humores, sangue, fleuma, bile amarela e bile negra, como a chave para a saúde. Médicos profissionais podiam ser encontrados tanto nas cidades quanto nos exércitos, onde tratavam soldados feridos e prestavam cuidados básicos. Apesar disso, a medicina ainda era rudimentar para os padrões modernos, com muitas práticas baseadas em superstição ou conhecimento limitado do corpo humano. Cirurgias eram realizadas, mas sem anestesia, o que tornava os procedimentos extremamente dolorosos e arriscados. Além disso, a prevenção de doenças nem sempre era bem compreendida, o que contribuía para a disseminação de enfermidades. Um aspecto fundamental da vida romana que influenciava a saúde era o uso frequente dos banhos públicos e a ênfase nas rotinas de higiene. Os romanos acreditavam que a limpeza corporal era essencial para manter a saúde e prevenir doenças. As termas não apenas proporcionavam relaxamento, mas também eram vistas como locais para purificar o corpo. As pessoas seguiam rotinas rigorosas de banho, passando por uma sequência de salas com diferentes temperaturas, desde a caldarium, sala quente, e até a frigidarium, sala fria. Essa prática regular de banhos, combinada com o uso de óleo para limpar a pele, era considerada crucial para manter o bem-estar físico. Embora os romanos não entendessem os micro-organismos que causam doenças, sua cultura de higiene pessoal ajudou a reduzir a propagação de certas infecções, especialmente em comparação com outras civilizações da época. Para encerrar nosso mergulho na vida cotidiana da Roma antiga, podemos perceber como essa sociedade complexa, com suas tradições, práticas e inovações, influenciou não apenas o mundo de sua época, mas também deixou um legado duradouro que molda nossa vida até hoje. Das grandes estradas às termas públicas, dos espetáculos nos circos aos banquetes da elite, a vida dos romanos nos revela uma civilização diversa e multifacetada. Embora muito tenha mudado ao longo dos séculos, muitos dos aspectos da vida romana, como a importância do trabalho, a convivência social e o desejo por conhecimento, ainda ecoam em nosso cotidiano moderno. Então, que a fascinante jornada pela Roma antiga continue a nos inspirar e nos lembrar das raízes de muitas das tradições que vivemos hoje. Obrigado por assistir e até a próxima!